último jantar da Sociedade do Relógio. A chuva começou antes mesmo do anoitecer, caindo sobre a estrada estreita que levava à antiga mansão Blackthorn. O som das gotas contra os galhos secos das árvores ecoava como um aviso silencioso para qualquer visitante tardio. Mesmo assim, 6 carros seguiram um após o outro pela mesma estrada. Era noite de reunião da Sociedade do Relógio, uma tradição peculiar, quase secreta, mantida por mais de 20 anos por um pequeno grupo de pessoas que compartilhavam uma paixão incomum: relógios antigos e as histórias que carregavam. A mansão, construída no século XIX, erguia-se no alto de uma colina, iluminada por poucas luzes amarelas que tremulavam contra a tempestade. Quando o primeiro carro chegou, os portões já estavam abertos. A governanta aguardava na porta. "Boa noite, Sr. Whitmore", disse ela com uma leve reverência. Arthur Whitmore, um advogado conhecido pela precisão com que conduzia seus casos, sacudiu o guarda-chuva antes de entrar. Em suas mãos ele carregava uma pequena caixa de madeira polida. Dentro dela estava o relógio que apresentaria naquela noite. "Os outros já chegaram?" perguntou. "Alguns, senhor." O hall da mansão estava quente e silencioso. Um enorme relógio de pêndulo marcava o tempo com um tic-tac profundo e lento, um som que parecia ecoar por toda a casa. Na sala principal, 3 pessoas já aguardavam. Helena Davenport, uma historiadora famosa por seu trabalho com artefatos antigos. Dr. Samuel Reed, médico aposentado e colecionador obsessivo de relógios de bolso. E Clara Whitlock, uma viúva elegante que raramente falava mais do que o necessário. Logo chegaram os outros 2 convidados. Thomas Bell, jornalista investigativo conhecido por sua curiosidade inconveniente, e Richard Ashcroft, empresário e anfitrião da noite. Ashcroft era o único membro original da sociedade que ainda possuía a mansão da família. Alto, sempre impecavelmente vestido, tinha o hábito de observar as pessoas antes de falar. Meus amigos", disse ele quando todos estavam reunidos. "Fico feliz que tenham vindo, apesar da tempestade." Um trovão respondeu do lado de fora. Os convidados se acomodaram ao redor da longa mesa de jantar. No centro da mesa, 6 pequenos suportes aguardavam os relógios trazidos por cada membro. Era o ritual. Cada um mostraria seu relógio e contaria a história por trás dele. Dr. Reed foi o primeiro. Ele colocou sobre a mesa um delicado relógio de bolso dourado. "Pertenceu a um médico militar", explicou. "Dizem que ele parou exatamente no momento em que o homem morreu no campo de batalha." O relógio ainda marcava 3h14. A sala ficou silenciosa. Depois veio Helena Davenport. Ela trouxe um pequeno relógio de mesa francês do século XVIII. Este pertenceu a uma família que desapareceu misteriosamente durante a Revolução Francesa, disse. Arthur Whitmore apresentou um relógio de bolso encontrado em um caso criminal antigo. Thomas Bell trouxe um relógio ferroviário ligado a um acidente ocorrido décadas antes. Clara Whitlock mostrou um delicado relógio de pulso que havia pertencido ao marido falecido. Por fim, restava o relógio de Richard Ashcroft. Ele abriu lentamente uma caixa preta. Dentro estava um relógio antigo de prata escurecida. Mas antes de explicar sua história, Ashcroft ergueu os olhos para os convidados. E algo em seu olhar mudou completamente o clima da sala. "Antes de contar a história deste relógio", disse calmamente, "preciso dizer algo." A chuva batia contra as janelas. O relógio de pêndulo no corredor marcava o tempo com insistência. Tic-tac. Ashcroft continuou. "Este relógio pertenceu a um homem chamado Daniel Cross." O nome pairou no ar. Nenhum dos convidados reagiu imediatamente. Mas alguns olhares se desviaram. "Daniel Cross morreu 20 anos atrás", continuou Ashcroft. Ele fez uma pausa. "Assassinato." O silêncio tornou-se pesado. Ashcroft então acrescentou, com uma calma quase perturbadora. "E o assassino está sentado nesta mesa." Um trovão sacudiu a mansão. Nenhum dos convidados falou. Ashcroft observou cada rosto lentamente. Então sorriu de forma estranha. "Não se preocupem", disse. "Tenho provas." Ele se levantou da mesa. "Elas estão na biblioteca." Mas Ashcroft nunca chegou à biblioteca. 10 minutos depois, a governanta encontrou o anfitrião morto no chão, entre as estantes. E todos os relógios da casa pararam exatamente à meia-noite. Quando o grito da governanta ecoou pelo corredor, os 5 convidados ainda estavam na sala de jantar. Por alguns segundos, ninguém se moveu. Foi o jornalista Thomas Bell quem se levantou primeiro. "Que aconteceu?" Eles correram pelo corredor longo da mansão. O relógio de pêndulo ainda ecoava no silêncio. Tic-tac. Mas algo estava errado. O pêndulo balançava, sem que os ponteiros se movessem. Na biblioteca, a cena era perturbadora. Richard Ashcroft estava caído perto de uma estante.
O relógio de prata ainda estava em sua mão. Seus olhos estavam abertos, sem vida. Clara Whitlock levou a mão à boca. Meu Deus! Dr. Reed se ajoelhou ao lado do corpo. Ele examinou rapidamente o pulso do anfitrião. Ele está morto. Como? Perguntou Helena. O médico hesitou. Parece envenenamento. Arthur Whitmore franziu a testa. Mas ele saiu da sala há poucos minutos. Thomas Bell observava a biblioteca, as estantes, a mesa, o copo de conhaque e algo mais, um envelope aberto. Ele estava certo, murmurou Bell. Todos olharam para ele. Sobre o assassino, a chuva se intensificava lá fora, e a estrada para a cidade já estava completamente alagada. Eles estavam presos na mansão, com um assassino. Minutos depois, todos voltaram para a sala principal. Dr. Reed parecia inquieto. Há algo muito estranho nisso. O quê? Perguntou Helena. O médico apontou para o relógio de pêndulo. Olhem! Todos se aproximaram. Os ponteiros estavam parados. Meia-noite. Arthur Whitmore pegou seu próprio relógio de bolso. Também havia parado. Helena verificou o dela. O mesmo. Thomas Bell percebeu algo perturbador. Todos os relógios da casa pararam. Clara sussurrou. À meia-noite. Bell pensou por um momento. Então disse. Ashcroft planejou isso. O quê? Perguntou Arthur. Ele sabia que morreria. Silêncio. Ou sabia que alguém tentaria matá-lo. A governanta entrou na sala. Senhores. Todos olharam para ela. A ponte da estrada desabou. Eles estavam completamente isolados. E alguém naquela casa havia matado o anfitrião. Thomas Bell abriu o envelope encontrado na biblioteca. Dentro havia uma única folha, com 6 nomes. Todos na mesa. E um 7º, Daniel Cross. Helena ficou pálida. Eu conheço esse nome. Arthur olhou para ela. Todos conhecemos. O jornalista continuou lendo. A carta dizia: Há 20 anos Daniel Cross morreu acreditando ter sido traído por amigos. Esta noite a verdade será revelada. Clara sussurrou. Isso é impossível. Bell levantou os olhos. O que aconteceu com Daniel Cross? Silêncio. Então Arthur Whitmore respondeu lentamente. Nós éramos sócios em um negócio. Helena completou. E ele desapareceu. Dr. Reed corrigiu. Não. Ele foi assassinado. E ninguém nunca descobriu quem fez isso. A tempestade parecia piorar. O vento fazia as janelas da mansão vibrarem. Thomas Bell observava cada rosto. 5 pessoas. 5 possíveis assassinos. Ashcroft sabia, disse ele. Sabia o quê? Perguntou Helena. Quem matou Daniel Cross? O jornalista então colocou o envelope sobre a mesa. E alguém aqui matou Ashcroft para impedir que ele revelasse isso. Clara Whitlock levantou-se lentamente. Há algo que vocês precisam saber. Todos olharam para ela. Ela respirou fundo. Daniel Cross não morreu naquela noite. Silêncio absoluto. Eu o vi, 2 dias depois. Arthur arregalou os olhos. Isso é impossível. Clara respondeu com a voz trêmula. Ele estava vivo. Thomas Bell murmurou. Então alguém mentiu, por 20 anos. A chuva continuava. Os relógios estavam parados. E em algum lugar da mansão, uma porta se fechou sozinha. O som ecoou pelo corredor longo como um estalo seco. Todos se entreolharam. Helena foi a primeira a falar. Vocês ouviram isso? Arthur Whitmore assentiu lentamente. Veio do corredor leste. Dr. Reed pareceu desconfortável. Aquela parte da casa está fechada há anos. Bell já caminhava em direção à porta da sala. Bem, agora parece que não está mais. Os 5 avançaram juntos pelo corredor escuro. As velas tremiam nos candelabros. Sombras se arrastavam pelas paredes de madeira antiga. Quando chegaram ao final do corredor, viram a porta entreaberta. Uma brisa fria vinha de dentro. Bell empurrou lentamente. A porta rangeu. Do outro lado havia uma pequena sala que nenhum deles lembrava ter visto antes. No centro, uma mesa. Sobre ela, um relógio antigo. O mesmo modelo que Ashcroft havia mostrado no jantar. E ao lado dele, um envelope. Helena pegou o envelope com cuidado. Está endereçado. Para nós. Thomas Bell abriu. Dentro havia apenas uma frase. Se estão lendo isto, então Richard está morto. Arthur engoliu em seco. Ashcroft sabia que seria assassinado. Bell continuou lendo. A verdade sobre Daniel Cross está nesta casa, mas apenas um de vocês conhece toda a minha história. O jornalista levantou os olhos. Então alguém aqui sabia que Cross estava vivo. Então Dr. Reed falou. Clara disse que o viu. Todos se voltaram para ela. Clara parecia pálida. Eu nunca contei isso antes. Conte agora, disse Bell. Clara respirou fundo. 2 dias depois da noite em que disseram que Daniel Cross havia morrido, ele apareceu na minha casa. Helena arregalou os olhos. O quê?
Ele estava ferido, assustado. Arthur perguntou. O que ele disse? Clara respondeu lentamente. Que um de nós tentou matá-lo. A tempestade rugiu lá fora. E naquele momento, todos perceberam a mesma coisa. Daniel Cross não havia sido a primeira vítima daquela noite. O silêncio na pequena sala parecia pesado demais. Thomas Bell pegou o relógio sobre a mesa. Este é o relógio de Daniel Cross. Arthur franziu a testa. Como sabe? Bell abriu a tampa. Gravado no interior estava um nome. D. Cross. Dr. Reed murmurou. Então Ashcroft estava dizendo a verdade. Helena olhou para Clara. O que aconteceu depois que Cross foi à sua casa? Clara respondeu. Eu cuidei dos ferimentos dele. Bell perguntou. Quem o atacou? Clara hesitou. Então respondeu. Ele disse que era alguém do negócio. Arthur Whitmore, Helena Davenport, Samuel Reed, Richard Ashcroft, Clara, Thomas Bell. Todos estavam envolvidos naquele antigo investimento. Bell pensou por um momento. Então percebeu algo. Esperem. Ele olhou para Clara. Você disse que ele foi à sua casa? Sim. Então você foi a última pessoa a vê-lo vivo. Arthur cruzou os braços. Clara, o que realmente aconteceu com Daniel Cross? A viúva abaixou os olhos. Quando voltou a falar, sua voz estava diferente, mais fria. Ele descobriu algo. Helena perguntou. O quê? Clara respondeu. Que Richard Ashcroft roubou o dinheiro da sociedade. Todos ficaram imóveis. Bell murmurou. Então Cross confrontou Ashcroft. Clara assentiu. Sim. Dr. Reed perguntou. E depois? Clara levantou lentamente o olhar. Depois, Ashcroft tentou matá-lo. Um trovão iluminou a sala, mas Thomas Bell não parecia convencido. Ele falou calmamente. Isso explica Cross, mas não explica Ashcroft. Clara ficou em silêncio. Bell continuou. Ashcroft morreu envenenado. Ele se aproximou. E apenas uma pessoa serviu as bebidas esta noite. Clara. E Arthur sussurrou. Meu Deus. Bell terminou. Você matou Richard Ashcroft? Clara não negou. Ela apenas sorriu. Clara caminhou lentamente pela sala. A tempestade parecia envolver a mansão inteira. Sim, disse ela calmamente. Eu o matei. Helena recuou. Por quê? Clara respondeu. Porque 20 anos atrás, Richard Ashcroft tentou matar Daniel Cross. Arthur perguntou. Então o que aconteceu com Cross? Clara olhou para o relógio. Ele morreu. Bell franziu a testa. Mas você disse que ele estava vivo. Clara assentiu. Ele estava. Ela continuou. Por 3 dias. Silêncio absoluto. Eu tentei salvá-lo, mas ele estava gravemente ferido. Dr. Reed perguntou. Então por que mentir por 20 anos? Clara respondeu. Porque ninguém teria acreditado. Bell percebeu algo naquele momento. Ashcroft sabia que você sabia. Clara assentiu. Ele descobriu recentemente. Arthur murmurou. Por isso o jantar. Bell concluiu. Ele ia revelar tudo. Clara sorriu tristemente. Sim. Helena perguntou. Então por que parar os relógios? Clara respondeu. Porque aquela noite, 20 anos atrás. Ela olhou para o relógio de Cross. Foi exatamente a meia-noite. Bell falou suavemente. Você planejou tudo. Clara assentiu. Justiça. Leva tempo. Sirene de polícia ecoou ao longe. A tempestade começava a diminuir. Clara caminhou até a janela. Curioso, não é? Bell perguntou. O quê? Ela respondeu. Uma sociedade dedicada ao tempo desmoronou por causa dele. Os relógios continuavam parados. Mas o mistério da mansão Blackthorn finalmente havia terminado. E pela primeira vez em 20 anos, a verdade voltou a andar. Algumas histórias acabam, outras continuam na sua mente. Curta, compartilhe e se inscreva para não perder o próximo vídeo.